abertura para entrar conosco, porque a gente vai falar agora sobre o Reverso do Morcego, que vai passar agora por uma nova edição que vai começar a ser... A pré-venda vai começar em março, do mês que vem. Ô Jorge, tudo bem? Tá ouvindo? Fala aí, Diogo, beleza? Beleza. Como você tá? Você tá aí com a boneca? Tô. Então só afasta um pouquinho para mostrar. Essa é a capa da edição nova. Essa aí é a boneca, que é nosso exemplar de teste para ler, mas a capa vai ser basicamente essa mesma aí, no caso. E agora vamos começar com as perguntas. Não vou mentir que eu fiz poucas perguntas, mas são perguntas que vão pedir um certo elaboramento de quem é perguntado no caso. Então eu vou começar perguntando que a ideia do projeto, como ela começou? Então, bom, primeiramente eu queria dar o meu boa noite a todos os internautas, aos leitores da CQI. É com imenso prazer que a gente participa, nós, né, editores da CQI, responsáveis por essa editora voltada para o quadrinho nacional, eu, Jorge Ventura, Paulo Chacon, Diogo Oliveira. É com imenso prazer que a gente abre essa live para falar de uma obra muito bem sucedida, né? Você está me ouvindo bem, Diogo? Tá, né? Tô tranquilo. Então, assim, queria dizer a todos que esse projeto é um projeto muito carinhoso, é um projeto muito cuidadoso. E eu sempre costumo dizer, desculpe aqui, que todo livro, cada livro é um filho que a gente tem. E por trás desse filho tem sempre uma história. E o Reverso do Morcego não foi diferente, né? E é uma história em quadrinhos, né? Para brincar, né? Na verdade, eu sempre quis, Diogo e os ouvintes que estão nos assistindo, né? O público que está nos assistindo, eu acho que esse é um projeto antigo que passava pela minha cabeça, que eu sempre defendi, ao contrário da nossa grande poetisa Cecília Meirelles, que ela dizia que os quadrinhos era a subliteratura. E eu não somente discordava, sempre discordei disso, como eu acho que é literatura também. Tanto é que o Prêmio MOR da Literatura Nacional, que é o Prêmio Jabuti, ele já premia, né, os quadrinhos. Não exatamente aquela arte sequencial que a gente está acostumada, né, dos heróis, DC, Marvel, mas assim, o conto gráfico, o romance gráfico, né, adaptação para os quadrinhos de alguma novela, uma graphic novel. Também da mentalidade também das pessoas em relação ao meio. Assim. Antigamente, quadrinhos era visto como um produto infantil. Você dava para as crianças, comprava por centavo, troco de bala, pão, sei lá, e dava para as crianças que era um passatempo. Era um passatempo. Aí, ao longo dos anos, ao longo do tempo, foi descobrindo que ali é uma mídia que tem tantas possibilidades de contar qualquer tipo de história, como cinema, como teatro, uma poesia, por aí vai. Perfeita a sua argumentação, porque exatamente isso, eu acompanhei esse processo de mudança, né, desse olhar preconceituoso para o quadrinho, eu acompanhei, eu sou da década de 60, então cresci lendo quadrinhos, assistindo aos seriados de TV, então eu sempre acreditei muito, vamos agora falar nessa mídia, né? Então, assim, eu acho que depois do advento, né, da profissionalização do mercado de cultura pop, né? E também da profissionalização desse público geek e nerd. E eu falo profissionalização, eu incluo aí pessoas que se dedicam a cosplay, aos comerciantes de lojas de itens colecionáveis, né? Aos próprios colecionadores de quadrinhos, né, de brinquedos antigos. Então o público se profissionalizou porque se organizou, né? Então hoje nós temos um evento, um mega evento em São Paulo, que eu acho que para mim é a referência que nós temos, que é a CCXP, e foi muito bem sucedida, até mesmo no ano passado, já em razão da pandemia, a versão online, né? Ela manteve-se também com o seu retorno, né, e o seu respeito do público brasileiro.
Então, ela acho que não tem nada a dever a San Diego, a Nova York, enfim. Uhum. Eu acho que veio, marcou, e isso representa o quê? Que existe, então, um público consumidor de cultura pop. Então, voltando à sua pergunta, ô Diogo, eu sempre entendi a história em quadrinho também como um produto literário. Entendendo o produto como resultado, tá? Não é no sentido até Uhum. comercial, não. Então, eu sempre quis fazer essa ponte, é o que eu disse numa nota na primeira tiragem do Reverso. Eu sempre imaginei essa ponte da literatura no gênero poesia e na cultura pop no gênero quadrinhos. Porque, veja bem, com essa profissionalização, essa cultura de afetos que foi difundida através da internet, dos sites, né, das redes sociais, Uhum. sobretudo, que aí a gente foi entendendo quem era o fã do outro lado do mundo, né, quem era o japonês Uhum. lá que comungava com a sua, o seu gosto, o seu prazer, Uhum. o seu herói preferido. Então, isso tudo se difundiu e houve uma profusão, né, dessa cultura de afetos através Uhum. da internet, através das redes sociais. Inclusive, eu falo muito isso no SPC2, no Soco Crash 2. Então, o que aconteceu? Eu sempre achei que, com isso, a gente precisava ter uma categoria que não era bem explorada. Porque hoje você chega numa livraria, Diogo e queridos aí que estão nos assistindo aí. Uhum. Aliás, eu queria mandar um beijo para a Então, Rosa. Rock, Rosa, um Acerola, beijo. lá Que é 2021 uma V. Rosa. Muito obrigado por estar presente assistindo, aliás. É, é, uma cosplay aí maravilhosa da Arlequina. Rosa, um beijo para você. Acabou de entrar agora a Valmelo, que para mim Oi, Val. é uma venenosa, né? Então, uma grande poeta, parceira de literatura da PERJ também. Obrigado, Val, aí pela audiência. Então, o que eu estava dizendo, então você hoje chega a uma livraria e você vai a uma prateleira de quadrinhos, então você vê a novelização dos quadrinhos, você vê adaptação. É incrível, né? Hoje, com a força da mídia cinematográfica, né? Então você vê adaptação para o cinema, em alguns casos até para o teatro. Então você vê hoje, com muita facilidade, a novelização dos quadrinhos, mas você não vê a categoria poesia. Você não vê Uhum. em versos um autor, uma autora traduzir, né, uma história de quadrinhos em versos. Então era essa a minha inculcação. Eu falei, gente, por que ninguém pensou nisso? Veja bem, o ineditismo dessa obra não está no fato de você imaginar em fazer versos para um herói. Isso é o que sempre teve. Lá Uhum. nos anos 50, 60, se você for na Não, mas isso até antes, internet. historicamente, até mesmo esses contos de lendas, assim, até lendas arturianas são exatamente isso, são versos e prosas passados de geração em geração e cada Exatamente. um conta aumenta um ponto. Mas aí o que acontece? O ineditismo está porque está diferente, né? É diferente, vamos Uhum. dizer assim, a pegada. Porque o que você vê nos versos de um herói ou de um vilão? Você pega os atributos físicos ou o poder, né, ou o superpoder de um herói e você traduz aquilo em versos. Muito particularmente, isso para um escritor que sou, para um poeta que sou, isso é até muito fácil. Você pega a visão de raio-x do Superman, você pega a habilidade do Batman, né? Se você traduzir isso em versos, é a coisa mais fácil. Agora, o que aconteceu com o Reverso do Morcego foi uma pegada diferente, né? Foi eu queria exatamente humanizar os principais vilões do Batman. Daí eu explorar o universo do Batman, que para mim é um universo maravilhoso e psicológico, né, para você trabalhar. Porque, na verdade, estão ali os arquétipos da literatura universal. Ali existem, na verdade, uma releitura de grandes personagens e grandes mitos, né? Personagens mitológicos, deuses mitológicos. Então, era uma forma de... Eu falei, gente, se isso é uma releitura, se o próprio quadrinho e o universo do Batman é uma releitura, por que não servir de mote para um livro de poesia, né? Então, o que eu fiz? Eu vou falar sobre o perfil desses vilões, mas trazendo para a nossa realidade social e condição humana, de modo que o Uhum. leitor, mesmo aquele que não lê
história em quadrinhos que não conheça ou não gosta, ele vai ler ali um livro de poesias, tá certo? O que o personagem se trata. Exatamente. E a cada poema lido, ou seja, a cada produto dessa manifestação poética, dessa obra poética, ele vai ver ali uma dedicação, né? Ou seja, um poema dedicado uma dedicatória a um respectivo vilão. Então, ele vai perceber, opa, aquele vilão ali, então ele é assim, né? Então, eu tive essa preocupação. E, logicamente, nós chamamos pessoas especialistas para apresentar, para prefaciar, inclusive o nosso querido escoteiro, que veio a óbito no ano passado, faleceu, infelizmente. Ele é o autor, ele era um nome, referência como colecionista do Batman, se não o maior colecionador do Batman e um dos maiores do mundo. Dei a ele essa oportunidade de ele escrever sobre o glossário, né, a origem fiel de cada personagem, até para ajudar a esse leitor e a essa leitora a entender um pouco mais do universo do Batman. E entenda, Diogo, é o reverso do morcego, quer dizer, é a outra face, né, do morcego. É o reverso do próprio protagonista. Veja bem, essa obra não fala do Batman, fala sim dos seus vilões, né? Só que são vilões que eu tentei, de alguma forma, poeticamente humanizá-los. Daí ter sido, acho que, o segredo do sucesso. Eu me sinto muito honrado, Diogo, de estar agora, nesse momento, contemplando 5 anos dessa primeira publicação. E o fato de hoje estarmos... E o fato de hoje estarmos, assim, lançando uma edição comemorativa, agora com a sua participação, você que escreveu maravilhosamente bem nessa edição comemorativa, tendo ainda o respeito, né, dos demais autores que assinaram paratexto, e tendo ainda a pegada do Paulo, porque aí que está o detalhe, eu tinha essa ideia na cabeça, mas eu precisava dialogar com o parceiro, eu precisava do quê? Do desenhista, né? Daquele quadrinista, desenhista, que trocasse comigo. E aí foi quando eu, muito tímido, cheguei para o Paulo Chacon e falei: Paulo, eu tenho um projeto assim, assim, assado, o que você acha? Ele ficou assim no primeiro momento, né? Mas aí agora eu vou pedir para dar uma segurada nessa parte da história, que isso aí eu vou explorar mais com o Paulo quando eu conversar com ele. O que eu quero conversar